Olá, meu amigo dentista. Hoje aqui para apresentar para vocês, então, uma sequência clínica de um caso clínico onde a gente utilizou a cirurgia guiada, mostrando então os principais benefícios da cirurgia guiada. Segurança, precisão, previsibilidade e principalmente o que? Resultado protético, posicionamento tridimensional, que são as grandes vantagens que eu vejo então na utilização da técnica de cirurgia guiada. Vale falar aqui para vocês que eu trabalho com cirurgia guiada já há 15 anos, Hoje a minha prática clínica diária de mais de 90% dos meus casos de implante eu utilizo a técnica de cirurgia guiada. Mesmo aqueles casos de até reconstrução eu tenho utilizado cirurgia guiada. Por quê? Eu recebo o grande benefício que é posicionamento tridimensional do implante. E nós sabemos que para que a gente possa ter então um resultado protético satisfatório, ideal, porque o nosso paciente busca o quê? O resultado protético, nós precisamos ter o quê? O posicionamento tridimensional do implante. Para que a gente tenha então o posicionamento tridimensional do implante o mais próximo possível do ideal, a técnica da cirurgia guiada me dá isso. Por quê? Eu sempre trabalho com um desvio angular de 4 a 8 graus. Então, quer dizer, a posição tridimensional desse implante vai ser muito mais o quê? Nós vamos ter muito mais precisão do que se a gente utilizar a técnica convencional, que é a mão livre, ok? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje uma sequência de um caso de uma paciente que me procurou de 2 pré-molares superiores, o dente 15 e o dente 25. Então, eu vou mostrar a sequência para vocês e vamos tentar mostrando o passo a passo da técnica para que vocês possam, então, incorporar isso no dia a dia de vocês, ok? Então, essa paciente me procurou, então a gente tem um padrão de fotos, para que a gente possa fazer as análises, então, estéticas e faciais do nosso paciente, que é muito importante, e principalmente também o quê? Para a documentação desse caso, Tanto documentação clínica, como de possibilidades jurídicas, que hoje nós sabemos que os nossos pacientes, alguns deles já são especialistas em ter demanda jurídica, principalmente conosco que trabalhamos o quê? Com os profissionais que trabalham com implantes, ok? Então a paciente me procurou com esta condição, Então aqui a imagem clínica da paciente entrando dentro da boca do paciente, olha lá. Então a vista oclusal, uma imagem oclusal deste paciente, olha lá. Dente 25 e o dente 15, Ela chegou com 2 provisórios, então, totalmente insatisfatórios, provisórios mal adaptados, tecido gengival inflamado, se queixando, então, de sangramento gengival, dos dentes escurecidos, e é sempre importante vocês buscarem o histórico do paciente, buscar a expectativa desse paciente. Essa paciente, então, vem de outros profissionais, ela tinha feito esses 2 provisórios, para dar sequência. Por algum tipo de problema no relacionamento com esses profissionais, ela não deu sequência ao tratamento. Então ela chegou até aqui a clínica para que a gente pudesse então ajudá-la nesse sentido de restaurar os 2 elementos dentários, o 15 e o 25. Então a gente tem o padrão de fotografias, aqui pela radiografia, pela fotografia já e pelo exame clínico a gente já nota que são o quê? Provisórios que não estão bem adaptados, tecido gengival inflamado. Consequentemente, a gente tem que avaliar o quê? Se a distância biológica está invadida ou não. Então, início na primeira sessão, a gente já faz uma radiografia periapical, aqui mostrando então o arco antagonista, o arco inferior dessa paciente. O dente 25, aqui é uma imagem no espelho, então o dente 25, olha lá. Dente amarelo, tecido gengival totalmente inflamado, Ela tem recessões gengivais. E o dente 15, olha lá, a mesma situação, provisório insatisfatório, não preenchendo totalmente o espaço mesiodistal, tecido gengival inflamado. E aqui a gente faz o quê? Radiografias periapicais momentaneamente para que a gente possa avaliar então o quê? Perda do tecido ósseo interproximal, para que a gente possa ver o quê? Se essa distância biológica está invadida ou não. Aqui do dente 25 e a radiografia aqui do elemento 25. Então notem, olha, o tecido dentário muito próximo do tecido ósseo, mostrando o que para a gente? Que a distância biológica já está invadida. Então a possibilidade de restauração desses dentes, ela é mínima. Por quê? Teria que restabelecer a distância biológica, cirurgia periodontal, restabelecer essa distância biológica, removendo o tecido ósseo,
consequentemente podendo comprometer o dente vizinho premolar, que tem, né, é um dente com 3 raízes, trifurcação. Então a primeira conduta clínica depois do exame é o exame radiográfico, uma radiografia periapical, para que a gente possa então se orientar para ver se a gente pode recuperar esse dente ou não. Aqui o exame já me mostra que a gente não consegue recuperar. Então qual é o próximo passo? Vamos remover esses provisórios para que a gente possa avaliar como é que estão então essas raízes, como é que estão a condição abaixo ou embaixo desses provisórios. Então notem aqui, olha essa região, gengiva totalmente inflamada, presença de cárie, gengiva totalmente inflamada. Então, complementando, né, o exame radiográfico, clinicamente a gente está vendo que os elementos dentários estão perdidos. Então, qual é a opção restauradora nesses casos que a gente tem utilizado? São os implantes dentários. Né? E para que a gente possa, então, diagnosticar corretamente se esse elemento dentário está perdido, se essa paciente tem estrutura óssea para que a gente possa utilizar implantes, o exame de eleição não é uma panorâmica. O exame de eleição, então, para indicação, para diagnóstico e indicação de implantes dentários, é o quê? Uma tomografia computadorizada Cone-Beam. Esse é o exame que tem que ser feito para que você possa ou não indicar. Apesar que a grande maioria dos profissionais não utilizam ainda a tomografia. E muitas vezes eu escuto algumas, eu diria até desculpas, né? Dos profissionais que eles falam assim, mas o meu paciente, ele não quer fazer uma tomografia. Se ele for gastar com uma tomografia, ele não vai fazer implante. Então, o meu conselho é o quê? Este paciente não é um paciente para implantes. Se o paciente não tem o cuidado de realizar, ele não quer realizar uma tomografia para que a gente possa, então, diagnosticar corretamente, né, se tem indicação, se tem tecido ósseo, para que a gente possa utilizar o implante, esse paciente, então, não é um paciente para implante dentário. Quando nós, como profissionais, assumimos o risco, então, de instalar um implante sem uma tomografia, o problema todo passa a ser nosso. Então, a possibilidade que você tem de insucesso é muito alta, é muito grande. Então, tomografia é o exame de eleição para que a gente possa indicar ou não corretamente os implantes dentários. Então, não temos mais desculpa. Então, você não pode indicar, você não deve indicar implantes se o paciente não realizar uma tomografia. E o conselho é, se o paciente não quer investir numa tomografia, ele não se importa com a saúde bucal dele. Então, ele não é paciente para realizar implantes dentários. Se você realiza implantes dentários, então, sem uma tomografia, o índice a possibilidade de insucesso é muito grande. Então, não vale a pena. Então, aqui a gente checou clinicamente, né, que esse paciente, olha lá, presença de cárie na raiz, inflamação gengival. Então, o primeiro procedimento clínico é o quê? Nós vamos fazer 2 coroas provisórias bem adaptadas para que a gente possa ter o quê? Saúde gengival e vamos encaminhar esse paciente, então, para realizar o exame tomográfico. Né? Então, olha aqui, 2 coroas provisórias novas, bem adaptadas, devolvendo função estética, mas principalmente adaptação para que a gente consiga o quê? Saúde gengival ou saúde periodontal. Porque o próximo passo desse paciente seria o quê? Extração desses dentes e instalação de implantes, ok? Então fazemos essas coroas provisórias e agora sim nós vamos fazer o pedido o quê? De uma tomografia para esse paciente. Aqui a gente já tem que ter o primeiro cuidado no pedido da tomografia para a cirurgia guiada. Em casos unitários e parciais, a gente tem que fazer o pedido então da tomografia Cone-Beam com arcos afastados. Então, olha só, o paciente não pode fazer a tomografia ou não deve fazer a tomografia com os dentes fechados, ocluídos. Por quê? Porque isso é uma recomendação do próprio software que faz, onde a gente realiza o planejamento para a cirurgia guiada. Porque você vai fazer a fusão da imagem do DICOM, né, com a imagem do STL do escaneamento. Então você precisa marcar alguns pontos na imagem DICOM e alguns pontos na imagem do STL para que o programa faça o quê? A superposição dessas 2 imagens para que a gente possa realizar, então, o planejamento. Se você faz o pedido de uma tomografia convencional, né, como está mostrando aqui em vermelho, com arcos ocluídos,
Então a gente diminui o quê? A precisão da técnica da cirurgia guiada. Isso é o que a prática clínica tem me mostrado, né? Eu já fiz assim desta maneira, não executo há muito tempo. Então sempre que eu vou pedir a tomografia para casos unitários e parciais de cirurgia guiada, então você faz uma recomendação para o centro de radiologia para que ele faça então uma tomografia com arcos afastados. Ele pode interpor aqui uma espátula de madeira, um pedaço de plástico, aí cada centro de radiologia executa de uma maneira. Por quê? Com as superfícies oclusais afastadas, fica fácil da gente o quê? Reproduzir isso no software. Quando a gente leva ou importa isso para dentro do software, o DICOM e o STL, a gente marca os pontos e o software vai reconhecer perfeitamente então essa superposição dessas imagens, levando a gente a ter mais precisão na técnica de cirurgia guiada. Então essa é a primeira recomendação. O paciente nos procurou, consulta inicial, foi radiografia periapical, diagnosticamos o quê? Distância biológica invadida, clinicamente as raízes com cárie, então fizemos 2 provisórios bem adaptados e vamos então encaminhar o nosso paciente para a tomografia, para a central de radiologia. Primeira então observação que a gente tem que fazer, tomografia com arcos afastados. Então você faz o pedido, se o centro de radiologia que você utiliza, se ele não tem o hábito de realizar cirurgia guiada, ele não tem essa informação. Então é muito importante essa comunicação. Olha, eu estou encaminhando a paciente fulana ou fulano e você precisa fazer uma tomografia com arcos afastados. E também uma outra situação que é interessante é você usar afastador. Pedir para o centro de radiologia usar afastadores labiais. Por quê? Em casos da região estética, para que a gente possa ver a espessura da tábua óssea vestibular. Tá bom? Então essa é a primeira recomendação. Tranquilo? Vamos lá? Casos parciais e unitários, então olha lá. Sempre com arcos afastados, sempre, tá joia? Por enquanto, essas são as recomendações dos fabricantes de software. Pode mudar no futuro? Pode, mas hoje a gente sempre faz assim, casos unitários e parciais, tomografia com arcos afastados. Então grave imagem verde, o correto, imagem vermelha, a incorreta, ok? Feito isso, o centro de radiologia vai nos enviar uma tomografia. Aqui, vocês já podem falar para o centro de radiologia, olha, não precisa me enviar filme, não precisa me enviar laudo, eu preciso o quê? De um CD gravado as imagens, os DICOMs desse paciente, para que a gente possa então abrir uma imagem como essa que está aqui no computador, como essa que vocês estão vendo, que a gente tem 4 janelas. Aqui, olha, é o dente 25. Então vamos fazer uma análise, olha lá. Então, quantidade de raiz, quantidade de tecido ósseo que nós temos, né? Olha lá. E até, a tomografia nos dá até a qualidade desse osso, para que a gente possa então fazer o quê? A escolha da melhor macrogeometria do implante, a escolha da melhor superfície do implante, o tipo de implante que nós vamos utilizar. Então a tomografia já me dá isso, tá certo? Então isso é importante. Aqui o dente 25, tá joia? Vamos dar uma olhada então, olha lá. Vocês estão vendo aqui a imagem, olha lá, a imagem panorâmica, dente 25. Então a gente tem, olha, pouca raiz dentro do osso, o elemento dentário está de fato perdido. E aqui a gente tem osso para a região apical, para que a gente possa instalar um implante, ok? Vamos dar uma olhada no outro lado, o elemento 15, então, olha aí, ó. Aqui a gente já tem uma proximidade com o seio maxilar, só que aqui a gente vai trabalhar essa imagem. Aqui é um corte transversal, em que eu vou passando de 1 em 1 milímetro e vou vendo o melhor posicionamento para esse implante. Então notem, a tomografia é fundamental para que a gente possa diagnosticar se o elemento dentário está perdido e, no segundo momento, utilizarmos para levarmos isso para um software e para fazermos o quê? A escolha da melhor posição tridimensional desse implante em relação à prótese que a gente vai entregar a esse paciente. Então, dá para a gente ver qualidade óssea, dá para a gente avaliar macrogeometria, tamanho de implante e posicionamento tridimensional desse implante. Então não tem sentido não utilizarmos tomografia para a instalação de implantes. Feito isso, então esta paciente, então a gente diagnosticou elemento dentário perdido, indicação para implantes. Nesta hora você pode levar o seu paciente, então, olha, eu faço aqui na minha clínica como? Eu apresento ao paciente
Como eu estou mostrando para vocês aqui na TV, eu mostro para o meu paciente, olha, nós temos duas técnicas de instalação de implantes. Nós temos essa técnica que é a técnica convencional, a técnica mão livre, assim, assado. Mostro os benefícios e mostro as possibilidades de sucesso. E mostro a técnica da cirurgia guiada para ele. E ofereço as duas técnicas, né? Então, quando você mostra para o seu paciente, quando você explica para o seu paciente numa imagem a diferença entre as duas, eu vou dar a minha opinião a vocês. Em 100% dos casos, o paciente vai escolher cirurgia guiada. Tá certo? Esqueçam esse negócio de cirurgia sem sangue, cirurgia sem corte. Não é nada disso. Cirurgia guiada é posicionamento tridimensional do implante. É segurança para nós profissionais e segurança para o nosso paciente. É previsibilidade de resultado protético. É previsibilidade, você prever aquilo que você vai entregar para o seu paciente. E principalmente o quê? Segurança quando você vai trabalhar próximo a estruturas anatômicas. Segurança de você o quê? Não lesar o seu paciente. Menos estresse para nós. Vocês sabem, assim como eu que utilizamos, nós que fazemos implantes, sabemos o quão estressante é o momento cirúrgico, né? Você e eu sabemos disso. Então, se nós podemos minimizar essas possibilidades, vamos dizer, de ter um posicionamento tridimensional correto, menos estresse cirúrgico, mais segurança, mais previsibilidade e mais precisão na instalação dos implantes, poxa, é isso tudo que a gente busca, é isso que a gente quer. E a gente vai ter o quê? Nós vamos estar ofertando ao nosso paciente o que nós temos de melhor em tecnologia. Não é possível hoje a gente falar de escaneamento intraoral, a gente falar de tomografia e estar instalando o quê? Implantes à mão livre. Tá certo? Então, qual é a primeira indicação? O que a gente tem que avaliar para que a gente possa saber se o nosso paciente, então, está indicado o uso da cirurgia guiada ou não? O paciente necessitou de implantes, você pode indicar cirurgia guiada. A primeira avaliação que você vai fazer é essa aqui, ó. Paciente em repouso, reguinha milimetrada, ó. Essa reguinha milimetrada que a gente usa para desobturar canal, para endodontia, ou quem faz endodontia, né? O paciente, então, tem que ter uma abertura o quê? De pelo menos 40 milímetros. Por que ele tem que ter abertura de 40 milímetros? Porque os instrumentos que nós vamos utilizar são maiores que os convencionais. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, esse é o primeiro teste que a gente faz com o paciente na cadeira, para ver se esse paciente eu posso indicar cirurgia guiada ou não. Então, eu peço para o paciente abrir e fechar, e a reguinha milimetrada eu vou fazer a medida, então, da borda incisal do paciente, se ele tem 40 milímetros, pelo menos, ou não, dependendo da região. Por quê? Se ele tem menos do que 40 milímetros, eu preciso avaliar qual é a região da boca que eu vou instalar o implante. Porque senão, como as brocas são maiores, eu muitas vezes não tenho o quê? O ângulo de colocação da broca para perfuração, tá certo? No caso superior. Se for um caso inferior, quais são as possibilidades? Se esse paciente tem limitação de abertura bucal e ele fecha um pouquinho a boca, a possibilidade da gente lesar o nervo alveolar inferior. Então, a primeira situação clínica para a gente saber se esse paciente tem indicação para cirurgia guiada ou não, então é a abertura bucal. Reguinha milimetrada é super simples. Ó. Reguinha milimetrada, o paciente vai abrir a boca e nós vamos medir para ver se nós temos 40 milímetros pelo menos. Se a gente tem 40 milímetros, então nós vamos o quê? Dar sequência à cirurgia guiada, ou à técnica da cirurgia guiada. Ok? Então, por que ele precisa ter essa abertura? Porque os instrumentos, ó, a broca convencional é menor do que a broca para cirurgia guiada. Isso depende muito do sistema de cirurgia guiada que está sendo utilizado. No caso aqui, eu utilizo com frequência o sistema da Neodent. Então, olha, as brocas são 8 milímetros maiores, as brocas para cirurgia guiada, do que as brocas convencionais. Por isso é que a gente tem a necessidade. Por que ela tem que ser maior? Porque a gente tem um guia cirúrgico, a espessura do guia cirúrgico, uma anilha e um guia de perfuração. Então, a gente precisa ter esses instrumentos em tamanho maior com essas marcações para que a gente possa ter a profundidade, então, de perfuração. Ok? Feito isso, como é a sequência, então, como é o preparo desse paciente para a cirurgia guiada? É super simples. Então, vocês já pediram a tomografia. Neste caso, é um caso parcial. Nós fazemos a tomografia com arcos afastados, se lembram, né? Então, a gente tem um protocolo de aquisição de imagens.
A segunda imagem necessária é a imagem feita através do escaneamento, que pode ser o escaneamento intraoral direto na boca do paciente, ou você molda o seu paciente, obtém um modelo e o próprio laboratório faz o escaneamento desse modelo. Então nós precisamos de um protocolo de imagens, duas imagens, o DICOM de uma tomografia, tá certo? Que é uma linguagem, e o STL de um escaneamento. A gente encaminha essas duas imagens para a central, ou esses dois protocolos de imagem para a central de planejamento, ou você pode utilizar um software. No caso, eu tenho o software aqui, mas eu não utilizo. Eu utilizo sempre a central de planejamento. Por quê? Porque é muito mais vantajoso para nós a central de planejamento. Por quê? A gente não perde tempo fazendo o planejamento, posicionando o implante. Então é muito mais fácil o quê? A gente só corrigir esse posicionamento que foi feito por uma central de planejamento. Então nós precisamos o quê? Do DICOM de uma tomografia e de o STL de um escaneamento. Esses são os dois protocolos de imagem que nós precisamos, então, para realizar cirurgia guiada. Feito isso, olha, o DICOM, então, que é a imagem da tomografia, não é essa imagem. O DICOM são cortes que a central de radiologia vai nos enviar para que o software, quando você jogar esses cortes DICOM dentro do software, o software faz a reconstrução óssea e dentária desse paciente, ok? E o STL é a linguagem, então, do escaneamento, que pode ser tanto intraoral quanto o escaneamento de um modelo, usando um scanner de bancada. O escaneamento intraoral não é a realidade de todos nós, né? Eu tenho aqui na clínica, mas não é a realidade, porque ainda é um instrumento, é um aparelho que é caro. Então, se você não tem um giro muito grande, muitas vezes não vale a pena você ter, então, um scanner intraoral. É muito mais fácil o quê? Você realizar uma técnica de moldagem bem executada, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, tá certo? Encaminha para o seu laboratório, né, o laboratório de prótese, eles vazam o modelo com gesso de qualidade e fazem um escaneamento e vão encaminhar para vocês ou para a central de planejamento STL. Então, essas são as duas imagens que nós precisamos, DICOM de uma tomografia e o STL de um escaneamento. Feito isso, a gente encaminha para a central de planejamento, ela vai importar o DICOM e o STL para dentro então de um software, para que essa central de planejamento possa o quê? Fazer esse planejamento, olha, posição do implante, né, na área desdentada, ou no caso, como esse caso que eu estou mostrando a vocês, extração e colocação, tá certo? E aí, feito isso, a central de planejamento, a gente aprova esse planejamento e a central nos envia um guia cirúrgico com as anilhas na posição exata para a instalação desses implantes, tá joia? Então essa é a função. Então, para cirurgia guiada, tomografia com arcos afastados, STL de um escaneamento, encaminha para uma central de planejamento. Existem várias no Brasil. Tem Curitiba da Neodente, tem o Vinícius lá em BH, que é um amigo, tem a Smart Solution, tem a SurgGuide, tem a TecnoGuide, existem várias dentro do Brasil. Você pode escolher a de melhor relacionamento, né, e melhor política comercial e que melhor atenda às suas necessidades e você faz essa opção, tá joia? Então vamos lá. Vendemos para o nosso paciente, propusemos a ela a técnica da cirurgia guiada. Agora nós temos o quê? Nós já temos a tomografia. Se você não tem o scanner intraoral para escanear a boca do paciente, então vamos fazer o quê? Uma moldagem do paciente, encaminhar para o laboratório vaza o modelo, né? E esse modelo é escaneado, ok? O que é importante a gente chamar a atenção aqui? Moldagem não é uma moldagem simples, a gente não pode negligenciar nenhum passo quando a gente vai fazer o preparo para a cirurgia guiada. Eu falo que preparo para a cirurgia guiada é como prótese. Esse é um elo, né? É assim, ó, é uma corrente cheia de elos. Se você pular um elo, essa corrente fica o quê? Enfraquecida e ela vai estourar lá na frente. Então, primeiro passo, escolher a moldeira de tamanho correto de acordo com o tamanho da boca do seu paciente. Muitas vezes você escolhe uma moldeira muito pequena, a quantidade que a gente fica de material ao redor da moldeira fica muito fino. Então, quando você vaza esse modelo, muitas vezes você tem possibilidade de distorção. Uma outra coisa, escolher o material de moldagem correto. O material de moldagem correto para esta técnica é o silicone de adição. Por quê? É um material que ele tem uma alta precisão, uma alta estabilidade
E dependendo da marca comercial, você pode vazá-la até em 14 dias. Então, para esses profissionais que se localizam no interior do país, muitas vezes está distante dos grandes centros, então não tem também desculpa para não usar cirurgia guiada. Usa o silicone de adição, né? E você encaminha para o seu laboratório, eles vazam o modelo e vão fazer o STL.